existe, no final da Idade Média, uma espécie de insatisfação com a maneira como o catolicismo medieval entendia a relação com Deus, como é que as coisas se definiam em termos de poder e como é que isso interferia diretamente na vida da sociedade, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da reflexão de pensamento, com a invenção da imprensa, o acesso às escrituras que começa a aumentar. Isso traz uma tentativa de questionar o jeito da religião institucionalizada se definir. A importância da reforma, ela é extraordinária, ela muda a face da Europa, ela muda a história ocidental e, digamos, o mundo de hoje. Porque com a reforma de Lutero e as outras reformas ecoando na mesma sintonia, o que a gente tem? A gente tem uma descentralização de poder na Europa e um caminho crescente na direção de uma maior democracia. A gente tem um retorno à escritura e à centralidade dos solas da reforma, uma mudança de eixo teológico onde é ressaltado, né? Sola Escritura, somente a fé e somente a graça para se alcançar a salvação, e isso traz uma responsabilidade individual diferenciada. Antigamente você imaginava que a verdade da sua vida estava na instituição e que a sua decisão estava relacionada com a força maior da instituição. Agora a ideia que eu preciso tomar a minha decisão, a minha fé em Cristo, cria uma caminhada do indivíduo bastante diferenciada. E essa reforma também, como ela vai partir para o livre exame da Bíblia, ela abre um espaço para o crescimento da ciência, da investigação, da reflexão, do pensamento. A igreja brasileira nasceu ontem, né? A gente tem, no total, aí, 2 séculos de protestantismo de imigração, um pouquinho menos de protestantismo de missão e uma igreja autenticamente assim, com liderança brasileira. Isso é coisa de 6, 7, 8 décadas, né? E com um povo que tem outro pano de fundo, outra história, outra colonização, outras referências, e esse povo está tentando ouvir a mensagem da reforma e entrando na realidade da sua própria experiência cultural e a sua experiência contemporânea. E ao fazer essas coisas, as coisas nem sempre saem bem feitas. Para a gente crescer e chegar a uma maturidade mais adequada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender com os erros da reforma. Um dos grandes erros da reforma foi seu excesso de divisão e até o seu conflito interno, inclusive acentuado. A gente não gosta de lembrar disso, mas houve reformado que matou o reformado. E nós precisamos, em primeiro lugar, de parar de brigar, parar de acender um conflito interno dentro da própria comunidade da fé. Em segundo lugar, ouvir o grito da reforma de sola Escritura. A igreja precisa se voltar para a Bíblia, e voltar para a Bíblia mesmo. Isso significa estudar a Bíblia, se aprofundar no conhecimento da palavra. Nós precisamos ter isso como a nossa referência maior. Em terceiro lugar, a igreja precisa entender qual que é o foco da sua missão. A reforma cresceu, ela se expandiu, ela atingiu outros horizontes, ela, vamos dizer, floresceu e extravasou na direção do mundo. A nossa igreja precisa abrir mão do seu conforto e ser uma igreja mais missionária, porque quando ela tem o foco na direção certa, ela tem facilidade de alinhar a direção, porque afinal de contas essa é a ênfase da palavra de Deus.